Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou a Fabi do Toque SA. Hoje eu venho atender ao pedido das meninas Eloá e Lara. Meninas, um beijo bem grande para vocês. Obrigarem por estarem aqui conosco. Façam suas sugestões, continuem assistindo a gente. Chamem, compartilhem, chamem mais pessoas para assistir, para dividir, para a gente aumentar as resenhas, tá certo? E um beijo grande. A pessoa que nós vamos falar hoje é eleita pelas meninas, é uma personalidade muito importante do século XX, é uma pessoa fantástica, que até hoje é muito lembrada e muito venerada, principalmente no seu país de origem. Ela era uma líder espiritual, ela foi eleita líder espiritual pelo seu governo, ela era atriz, ativista, política e filântropa. O nome dela é Maria Eva Duarte de Perón, mais conhecida como Evita. Ela nasceu por volta de 1917 numa província na Argentina. O pai dela era um estancieiro, que aqui no Brasil a gente costuma chamar de fazendeiro, e a mãe dela uma dona de casa. O seu pai, ele já era um senhor casado e tinha seus filhos dentro desse casamento. Já com a mãe da Eva Peron, ele teve filhos fora deste casamento, né, no relacionamento extraconjugal. Então, ele não assumiu a paternidade desses filhos, as pessoas sabiam que ela era filha desse senhor e que ele tinha posses, ele tinha como dar uma condição de vida boa para ela, para a mãe e os irmãos, porém ele não fazia isso, né? Pelo próprio preconceito da sociedade naquela época, né? Ele não assumiu e nem deu a atenção paterna para Eva e para os irmãos. A Eva, desde pequena, tinha uma vontade muito grande de ser conhecida, de ser famosa e de fazer algo que jamais ela fosse esquecida. A vontade dela de ser adorada, de ser venerada e de ser vista era tão grande desde a infância que ela disse para sua mãe um dia que ela ia se casar ou com um príncipe ou com um presidente da república. E, e como as palavras têm poder, realmente ela veio a se casar com o senhor que futuramente se tornou o presidente da república. Ela foi a primeira-dama de 1942 até 1952, quando infelizmente ela veio falecer por decorrência de um câncer no colo de útero. Infelizmente, o câncer de colo de útero ele é proveniente de uma doença chamada HPV. Então, ela pegou, né, ela contraiu essa doença de seu esposo. Como ele já tinha sido casado uma vez e sua senhora havia falecido, comentava-se muito, após a partida da Evita, que possivelmente a primeira esposa dele tenha sido acometida pela mesma doença, porque é uma doença que é transmitida por relações amorosas, né? Só que, infelizmente, naquele tempo não havia-se a prevenção, como se tem hoje, né? Dá para se saber quando a pessoa está ali no início dessa doença, o HPV, e tampouco se tinha tratamento, como hoje em dia também, né? Então, é uma doença que ela não tratada evolui para o câncer de colo de útero. Como eu já havia comentado, o preconceito era muito grande, então não se falava que a pessoa estava com câncer. Tampouco disseram que a Evita estava com câncer, né, para as pessoas, para a população de um modo geral. E quando ela, no seu último, um dos seus últimos, não sei se foi o último ou os últimos discursos, ela pediu para que a Argentina não chorasse por ela, mas que também não esquecesse dela jamais, porque ela jamais se esqueceria da Argentina, pois ela amava o povo argentino e ela amava a Argentina, né? E aí, quando ela faleceu em 1952, foi anunciado pelo rádio, as pessoas souberam, mas o seu corpo ficou guardado com o Dr. Aras, o Juan,
O presidente deixou a Evita aos cuidados do Dr. Aras, que era um dos maiores e mais renomados ali na área de embalsamamento, né? E pediu para que ele preparasse o corpo dela para os funerais, os festejos funerais. E foi o que ele fez. Ela esteve alguns dias com ele, em posse dele. Ele tratou o corpo dela para que durassem os 3 dias dos festejos funerais, né? E foi uma coisa que comoveu muito a população, entristeceu bastante e que foi, de uma certa forma, avassaladora, porque as pessoas tentavam tocar na Evita, as pessoas tentavam chegar próximo para olhar o rosto dela, ou que seja o corpo, e nesse momento elas se machucavam, elas se acotovelavam, alguma delas vinham mesmo a falecer, tamanha era a veneração e a vontade de estar próxima à Evita, né? Então foi realmente algo muito triste, muito marcante na história da Argentina. Agora, voltando um pouquinho, para a gente falar mais sobre a Evita, ela foi a única pessoa eleita pelo governo da Argentina como pessoa que era líder espiritual da Argentina. Ela tem esse mérito, ela tem digamos assim, esse carinho, né? Esse cuidado por parte do governo para com ela. Ela foi a única e ainda é a única líder espiritual da Argentina. Então lá eles chegam a chamá-la de Santa Evita, né? Eles têm realmente um amor, uma veneração por ela profundíssimos, a ponto de chamá-la de santa. E ali no governo, na época do governo Perón, na época do seu governo com seu marido, as pessoas tinham foto dela na sala de casa como se fosse parente realmente, né? Porque ela foi uma pessoa que deu muita atenção às causas trabalhistas, principalmente para as mulheres. O sufrágio feminino era uma coisa que ela dava muita atenção. Então, ela construiu casas de apoio onde as mulheres podiam deixar seus filhos para trabalhar fora e também aquelas que desejassem se separar de seus cônjuges, principalmente as que sofriam com questões que, por exemplo, que os maridos fossem mais brutos, né? Eu vou falar assim delicadamente. Então, elas tinham esse apoio do governo e foram coisas que não se tinha pensado e nem se tinha se visto em nenhum governo anterior ao deles, né? Dos peronistas. Então, que foi assim que eles ficaram conhecidos. O Juan Perón, ele acreditava que a cara do governo dele era a dele, que ele era o cara do peronismo, mas ele, coitado, na verdade ele não sabia que a cara do peronismo era da Evita, né? Tanto isso que futuramente, quando ele veio se casar novamente com a Isabelita Perón, eles não gostaram, o povo não gostou da Isabelita, mas não gostou, não era por ela, não gostavam porque eles gostavam, na verdade, da Evita ao lado do Perón, né? E ele ficou numa situação meio assim, meio vexatória, né? Porque ela não era muito bem aceita. Mas essa era a verdade, né? A cara do peronismo era a Evita. Ainda hoje fala-se do peronismo, mas através da Evita, e se tornou a Santa Evita. Passados os 13 dias do seu funeral, ela continuou lá nas mãos, aos cuidados do Dr. Aras. Ele continuou fazendo aquele trabalho de embalsamamento com parafina, era uma coisa diferenciada, era uma coisa moderna, uma coisa à frente do tempo, a pedido do Dr. Juan e o presidente, e ele ficou fazendo esse trabalho enquanto era construído um mausoléu faraônico para que ela pudesse, que seria o seu jazigo final. Só que isso não chegou a acontecer porque o seu Juan ele foi deposto, ele foi para a Espanha e lá ele permaneceu durante muito, muito, muito tempo, porque os militares tomaram posse da Argentina, descobriram onde o corpo da Evita estava, tomaram posse dele também, o seu Dr. Aras foi obrigado a entregá-lo e ao tomarem posse do corpo dela, eles fizeram uma assim, reuniram bastante médicos e olharam para ter certeza de que era o corpo da Evita, porque ele era muito belo, ele parecia uma boneca.
Então eles não tinham certeza se era realmente o corpo dela, apesar de ela ser uma mulher muito linda e inclusive muito bem vestida, era uma das mulheres mais elegantes da sua época e rica, porque ela sempre estava portando peles e joias. Só para abrir um parênteses, a população pobre, como ela dizia, os descamisados dela, eles não sentiam raiva dela, pelo contrário, ela era conhecida como a Dama da Esperança. Eles não sentiam aquela coisa de aversão por conta de ela estar sempre tão bem vestida, tão bem maquiada e cheia de riquezas, né? Porque a imagem que ela tentava passar para eles, eles recebiam com naturalidade, que era de que eles conseguiriam chegar lá, né, de alguma forma, e através de seu esforço e de seu trabalho. Então, eles entendiam isso muito bem, gostavam muito dela, e ela continuava ajudando as pessoas. Inclusive, ela conheceu seu esposo num desses jantares filantrópicos que ela fazia, porque houve um terremoto, as pessoas ficaram desabrigadas, ficaram precisando das coisas, e ela sabia, nesse tempo ela já era atriz, já era famosa, já era rica, com muito esforço, né? E ela já sabia que onde ela estivesse, ela conseguiria o apoio das pessoas para conseguir donativos. E foi lá, nesse dia, que ela conheceu o seu Juan, que depois futuramente se tornaria seu esposo e o presidente da Argentina, né? E como ele já era viúvo, dali para frente foi só amor, só love, e eles se casaram. E ela era muito apaixonada por ele, ela amava a Argentina, num dos seus últimos discursos, ela arrastou multidões e ela disse, ela pediu que eles não a esquecessem, porque ela jamais esqueceria eles, e que também ela amava muito a Argentina, né? Ela tinha verdadeira paixão, verdadeira veneração pela Argentina, e que ela sentia muito, né? Ela sentiu muito que a partida dela, né, estava próxima e ela tinha muito por fazer. Então, infelizmente, ela sofreu bastante e quando foi anunciado pelo rádio a partida dela, houve essa comoção geral aí também, as pessoas sentiram muito em 1952. Quando o presidente Juan estava exilado, e ele pôde, depois de um tempo, voltar, o governo militar acabou, ele pôde voltar, e ele soube que ela não estava mais. Nesse interim, o que aconteceu? Os militares tiraram o corpo da Evita de lá onde ele estava, aos cuidados do Dr. Aras, mandaram para a casa de um militar. Na casa desse militar, ele começou a surtar, começou a enlouquecer, entre aspas, e bater no corpo da Evita, ele inclusive quebrou o braço dela, né? E para saberem anteriormente se realmente era Evita, eles tiraram um pedaço da falange do dedo dela e uma pontinha da orelha. Então vocês calculem que aí ele o corpo da Evita já estava um pouquinho danificado, né? Já faltava a falange do dedo, uma ponta de orelha e mais um bracinho quebrado. E aí, se sabendo disso, pediram para ir para casa de outro militar, outro coronel, que tinha uma esposa e uma filha. Lá na casa desse senhor, ele passou também. Eu tô dando risada, pessoal, porque, olha, é uma coisa que não realmente não tem lógica. Ele passou a dizer que o corpo da Evita, que estava na casa dele, aos cuidados dele, era dele. E começou a apresentar para as pessoas, olha que barbaridade, ele passou a apresentar para as pessoas como se fosse dele. Ele dizia, ó, a Evita é minha, ela tá aqui, quer ver? Eram coisas assim que ele fazia. E a loucura dele foi tamanha que um dia a esposa dele, ele passava muitas horas dentro do escritório dele, e um dia a esposa, já desconfiada que ele estava fazendo alguma coisa, porque ele só passava o tempo todo ali, né? E foi até lá para descobrir o que estava acontecendo. E ele achou que era alguém, algum peronista que queria levar o corpo da Evita, e reagiu negativamente. Infelizmente, ele veio a balear a esposa dele e, e ali se findou a vida dela, né? Deixando a filhinha sozinha. Então, aí, depois dessa tragédia, tiraram o corpo da Evita de lá e começaram a fazer uma coisa, um rodízio itinerante. Botaram numa picape e cada dia ela estava num local diferente e rodando pela cidade. Mas aí aconteceram outras coisas loucas e estranhas, digamos assim, que foi que todas as noites apareciam velas e flores onde a picape estava parada, né? E aí eles passaram a ter muito medo.
Além das loucuras dos colegas, agora tinha essa coisa que eles consideravam sobrenatural. Então, pediram ajuda para o Vaticano, para os padres, falaram: olha, tá difícil um pouquinho, né? Que ou eles enlouquecem, né, e ficam dessa maneira, chegou a acontecer essa tragédia, ou então fica assim, e aí eles estão com medo. Então, o Vaticano resolveu ajudar e pediu para que eles mandassem o corpo para lá. Durante a viagem do corpo, que já tinha passado por tudo isso, já tinha ficado na van, já tinha ido para casa do homem lá e visto toda a situação, ela já devia com certeza estar bastante assim danificada, né? O moço que estava acompanhando no navio, uma viagem longa daqui da América do Sul até a Europa, começou também a se apaixonar por ela, dizia que estava apaixonado por ela, e tirou a roupa, a mortalha dela, né? E começou vamos dizer assim, se envolver, fazer um relacionamento amoroso, digamos assim, com ela, se é que vocês me entendem. E aí ficou difícil, né? Porque quando ela chegou lá para ser enterrada com outro nome, o corpo dela estava totalmente vilipendiado, né? Faltava pedaço de dedo, de orelha, já tinha sofrido relações amorosas, relações íntimas, né? Não são amorosas, isso não é amor, tá, gente? Não vamos romantizar, porque isso não é amor, era íntimo e invasivo e é péssimo, é uma coisa doentia, não é legal. E, enfim, quando chegou lá, ela foi enterrada com outro nome para que não tivessem acesso com facilidade e não tornassem a barbarizar o corpo dela, né? E lá ela permaneceu até o seu Juan, que estava no exílio na Espanha, retornar e descobrir que o corpo dela tinha sido levado para longe. Ele não sabia onde estava, ele passou a fazer essa busca incessante até descobrir que estava aos cuidados da igreja, num cemitério lá em Milão, na Itália. E aí sim ele pôde pedir para que devolvessem o corpo da esposa dele, né? E devolveram. Graças a Deus, a igreja devolveu, ele pôde receber lá na Espanha, mas ele não estava lá, estava apenas a nova esposa dele, a Isabelita Perón, com um ocultista que ajudava, entre aspas, ele e a esposa dele. Ele e a esposa dele, a Isabelita, e ela passou também a ficar enlouquecida lá, surtando com esse novo moço ocultista que ajudava ela, esse bruxo, porque ele dizia para ela que ela poderia se tornar a nova Evita e ela realmente acreditava. Então, ele falava para ela fazer coisas como assoprar na boca dela e respirar, assoprar, né, várias vezes. Ela fazia isso na esperança de que ia dar certo e ela ia se tornar uma Isabelita. O que obviamente não aconteceu. O Juan Perón conseguiu trazer quando ele soube disso, principalmente ele ficou muito bravo, ele trouxe de volta depois de um tempo a Evita para a Argentina e lá ela foi enterrada num cemitério e sem pompa, sem honraria, sem nada. Ela foi, antes disso, tratada novamente, o embalsamamento dela foi delicadamente e primorosamente bem feito lá na Argentina, a pedido dele novamente. E depois ela foi deixada nesse cemitério onde dizem que ela está até hoje, e nem militares, nem peronistas vieram a mexer novamente na sepultura dela. Agora, o que é importante da gente dizer é o seguinte: primeiro, o legado que ela deixou é muito importante, né? O Perón veio a se reeleger, se tornou novamente presidente, foi um governo mediano. Ele soube ali, que nem eu comentei com vocês, que a cara do peronismo não era a dele, infelizmente, né? Ele quis tornar a cara do peronismo da esposa dele, ele conseguiu eleger a esposa dele, a Isabelita, mas também não deu certo, o governo dela foi muito fraco, os argentinos não gostavam dela, enfim, foi um fiasco. E depois ele veio a falecer, né, ali por volta da década de 70, e o que foi deixado de legado do peronismo foi pela Evita, na verdade, que era a favor das causas realmente importantes para a Argentina, que era as trabalhistas, as humanitárias, né, de saúde ali, principalmente social, né, que foi deixada pela Evita.
As pessoas ainda hoje chamam ela de Santa Evita, ainda hoje há relatos de idosos hoje, né, pessoas já idosas, que naquele tempo ali, década de 40, 50, eram crianças e ganharam brinquedos da Evita. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, ela foi uma mulher que realmente revolucionou ali a Argentina naquele período e que realmente não queria ser esquecida e realmente não está sendo esquecida, tá? Desculpem a redundância, ela realmente desejava e é o que realmente acontece. Ela não é esquecida lá na Argentina, até hoje pintam-se portas, pintam-se quadros, enfim, fala-se dela e ela é tida como uma santa. Então, o legado dela foi um legado muito importante, tanto político como humano, porque foi uma mulher muito bondosa e generosa e, infelizmente, foi usada porque o Perón usava essas causas que ela trabalhava, como construção de casas de apoio para as crianças, para fazer desvio de verba. Ele mandava dinheiro para a Suíça e depois foi descoberto isso, que ele usava a Evita para enriquecer ilicitamente, mas que para ela ali ela estava dando o melhor dela. Foi realmente uma mulher que pôde, enquanto viva, uma pena, 33 anos apenas, ajudar as pessoas, e esse era o desejo do coração dela, ser lembrada, ser querida, e uma mulher que amou muito e também foi amada, né? Então, eu acho que a lição que fica para a gente hoje dessa história dessa pessoa tão fantástica, dessa senhora maravilhosa, é essa, né? Enquanto vivos, tudo de bom que a gente puder fazer, faremos, e sempre, 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 sempre amar e se deixar ser amado, né? Muito importante. Bom, deixem nos comentários o que vocês acharam. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.